Olá, oitavo ano. Vamos para o capítulo 5, na nossa oitava semana, segundo bimestre, Natureza, Ambiente e Qualidade de Vida, Ásia, Oceania e Europa, página 133. Bom, vamos para os aspectos naturais da Ásia, Oceania e Europa, tá? Então vamos começar com a Ásia, que fala que com 44,5 milhões de quilômetros, né, quadrados, a Ásia é o mais extenso continente do mundo, tá? O que divide a Europa da Ásia é uma cadeia de montanha chamada Montes Urais. Então essa cadeia de montanha divide a Ásia da Europa, como a gente vai ver no mapa agora. O mapa da página 135 mostra o continente asiático e aqui o continente europeu, e o que divide a Europa do continente asiático são a cadeia de montanhas Montes Urais. Agora, continente asiático, eu gostaria que vocês marcassem todo o primeiro parágrafo, tá? Quando fala que o continente asiático se localiza no hemisfério norte do planeta, ou seja, acima da linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador é no hemisfério norte. Também é importante saber que o grande destaque de relevo, tá, são as cadeias montanhosas, tá, que existe na Ásia, que é a cadeia do Himalaia, que fica ali no Monte Everest, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. O relevo, vamos marcar todo o primeiro parágrafo do relevo, tá? E vamos dar uma observada no mapa, como eu falei para vocês, ó. Cadeia do Himalaia é o relevo mais o quê? Mais alto do continente o quê? Asiático. É importante saber que a origem desses relevos se deu o quê? Ao movimento das placas tectônicas, tá? Então, cadeias orogênicas e dobramentos modernos são a mesma coisa, tá? São estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares, pouco resistentes, que foram afetadas por forças tectônicas durante o período terciário, provocando um enrugamento, originando cadeias montanhosas ou cordilheiras, tá bom? Então, cadeias orogênicas é a mesma coisa que dobramentos modernos. Foram eles que deram origem ao maior, tá, relevo do mundo, que fica a cadeia do Himalaia. Na página 137, vamos marcar o primeiro e segundo parágrafo, que fala de tudo que eu acabei de falar dos dobramentos modernos, tá? E é importante saber também que o continente asiático, tá, tem uma atividade vulcânica muito grande. Ela é conhecida como Círculo do Fogo do Pacífico. Por que Círculo do Fogo do Pacífico? Porque ali tem uma intensidade geológica muito grande de placas tectônicas, onde ocorre tsunami. O que é tsunami? São ondas gigantes, tá? Quando acaba, principalmente em 2011, teve no Japão um tsunami que acabou com o Japão. Vamos marcar também na página 187 o quarto parágrafo, quando fala da diversidade das formas de relevo, tá? Na Ásia, tá? É importante a gente saber, né? A gente tem a oeste os Montes Urais, passando por uma grande planície, ó, as planícies, tá? Ó, a oeste do Montes Urais, grandes o quê? Planícies. Tá dando para ver? Como a planície da Sibéria, tá? É importante a gente saber. Planície é plano, tá? Na hidrografia, é importante a gente saber que nós temos o Rio Amarelo, como está mostrando aqui na foto. Por que o rio, eles chamam de Rio Amarelo? Por conta de sedimentos de argila. Faz com que a água do rio fique amarelada. Então, é importante saber que ao sul e a leste temos os mais importantes rios, tá, da China, tá? Que é o amarelo e o azul, tá? Que é para hidrelétrica, tá? O amarelo é para a agricultura e o azul para hidrelétrica. Mas também nós temos também o Ganges, que fica na Índia, o Brahmaputra, que fica também na Índia,
a gente também tem no Oriente Médio o Tigres e Eufrates. Esses rios também são importantes. Então, vamos marcar o segundo parágrafo da hidrografia. Clima. Eu já falei para vocês que todo clima, ele é decorrente, a vegetação ela é decorrente do clima, tá? Então, a gente tem, tá, uma variação de climas e nós também temos as monções, tá? Então, o que que são monções, tá? Monções também são um fator predominante de massas de água, ou seja, nós temos a monção de inverno e a monção de verão, como vocês estão vendo aqui no mapa. A monção de verão, a gente tem que tem massas de ar úmida indo para o quê? Para o continente. Então, isso faz com que ocorra o quê? Chuvas. Na monção de inverno, a gente tem o quê? As massas de ar seca do continente vêm para onde? Vêm para o mar. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo quando fala do clima na Ásia. Então, na página 139, eu quero que vocês marquem todos. Eu já falei que a vegetação ela é decorrente do clima. Se eu tenho um clima mediterrâneo, eu tenho uma vegetação mediterrânea. Se eu tenho um clima polar, eu tenho vegetação de tundra. Um clima subpolar, eu tenho uma vegetação de taiga ou floresta boreal. Se eu tenho um clima árido, eu tenho uma vegetação, né, semiárida. Se eu tenho um clima temperado, eu tenho uma vegetação temperada. Se eu tenho um clima tropical, eu tenho uma vegetação tropical. Se eu tenho um clima subtropical, eu tenho uma vegetação subtropical. Da 140 também marca tudo. A continuação da 139 e o clima subtropical. E vamos olhar aqui no mapa, tá? Os climas europeus. Polar, continental, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, clima de montanha, tropical monsônico, equatorial. E aqui é o isotérmico, que divide, né, esses climas no continente asiáticos. Os domínios morfoclimáticos, como eu falei para vocês, é a vegetação. Eu já falei para vocês. Se eu tenho uma vegetação tropical, eu tenho uma floresta tropical. Vamos marcar toda a floresta tropical. Se eu tenho um clima semiárido, eu tenho estepes, pradarias. Página 142. Se eu tenho polar, eu tenho tundra. Se eu tenho um clima mediterrâneo, eu tenho a vegetação mediterrânea. Se eu tenho um clima subpolar, eu tenho floresta de conífera ou boreal, taiga. E se eu tenho uma floresta, tá, também de zona de transição, eu tenho plantas xerófilas. O que são plantas xerófilas? Plantas adaptadas à falta de água. Agora vamos para a Oceania. A Oceania é o menor continente, tá? A Oceania é o menor continente. E na Oceania se caracteriza 3 ilhas importantes. A Polinésia, várias ilhas. Micronésias, ilhas pequenas. E Melanésia, ilhas negras. Repetindo. Polinésia, várias ilhas. Micronésia, ilhas pequenas. E Melanésias, ilhas negras. Vamos marcar na página 145 o primeiro parágrafo quando fala da Melanésia, que fica na parte central da Oceania. Melanésia, ó, Melanésia, tá? E possui, né, as maiores ilhas, Papua Nova Guiné, Tuvalu, tá? Eu só quero que vocês saibam onde se concentra a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia, tá? Só isso que é importante. Bom, vamos para o relevo. Então, vamos marcar esse parágrafo que eu esqueci de marcar do relevo. A Oceania está dividida em 4 regiões, tá? De diferentes características geomorfológicas. Geomorfologia é o estudo das formas do
relevo, tá? Então, a gente tem do Pacífico os geossinclinais. O que são geossinclinais? São formações de cadeias montanhosas, tá? Geossinclinais é a formação de cadeias montanhosas, tá bom? E também nós temos o arco melo-zelandês. O arco melo-zelandês caracteriza por uma série de ilhas vulcânicas, tá bom? Então, vamos marcar na página 146, todo o segundo parágrafo, quando fala na parte oriental do sudeste da Austrália, aparecem geossinclinais. O que são geossinclinais? São formações de cadeias montanhosas, tá? São grandes cadeias montanhosas. Vamos agora embaixo da figura, né, da Tasmânia, onde tem o Tais. Vamos marcar o último parágrafo que fala que, por fim, temos o arco melano-zelandeses, que caracteriza por quê? Por uma série, como eu já tinha falado para vocês, de ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas são ilhas que deram origem ao quê? A outros países, como Nova Guiné, Nova Zelândia, tá? Na Melanésia. Vamos para a página 147, quando fala do clima. Eu já falei para vocês que a vegetação ela é decorrente do clima. Então, vamos marcar todo o parágrafo da página 147, quando fala da porção insular da ilha. Por que insular? Porque a Austrália é uma ilha, tá? É uma ilha. Então, a gente tem a Melanésia, que são ilhas negras, Polinésia, várias ilhas, e Micronésia, ilhas pequenas. Então, vamos marcar todos esses dois parágrafos. Na página 148, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala da porção central da Austrália, que aparece desertos, é o clima subsemiárido, tá? Que a gente tem a pradaria, a gente tem a savana, tá? A gente tem esse tipo de vegetação. E a região subtropical, onde a gente tem a taiga, floresta boreal, né? Pela impossibilidade de chegada de umidade, tá bom? A gente tem esses climas aqui. Vamos marcar também o segundo parágrafo que fala dos climas onde fica na faixa subtropical, devido à altitude, né? Os climas são mesotérmicos. O que são mesotérmicos? As estações são bem definidas, tá? E o terceiro parágrafo da parte centro-leste da Austrália, que fica mais próximo do litoral, que a gente tem as chuvas mais bem distribuídas, até por conta do quê? Até por conta do mar. Bom, do domínio morfoclimático é o quê? É o domínio da vegetação. Vamos marcar o último parágrafo, que fala da vegetação adaptada a clima extremamente seco, que é hiperxerófila, que são árvores, né? Plantas adaptadas à falta d'água, que é o caso do quê? Cactos, tá? E outros, mandacaru, aqui no Brasil, que são adaptadas à falta de água. Na página 149, está mostrando os tipos de vegetação, tá? Floresta tropical úmida, subtropical, o eucalipto, a savana, o deserto, o semideserto e o estepe, tá? Então, vamos marcar na página 149 o segundo parágrafo, quando fala que a vegetação mediterrânea, tá? De complexo arbustivo aparece no litoral sul de grande parte do litoral leste da Austrália, tá? É importante a gente saber disso, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo, quando fala da floresta temperada, que é marcada ali na Nova Zelândia, né? Elas têm folhas largas, ou seja, latifoliadas, tá? Vamos para a hidrografia da Oceania, tá? Então, ela é pobre porque ela é cercada por água, tá? Comparada aos outros
tá bom? Ela é importante, então vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, tá? Os rios não são caudalosos. O que são rios caudalosos? São rios grandes, tá? Compridos, tá? No entanto, ela cumpre a função de fornecer água para o consumo, tá? Estabelecer a ocupação humana do continente. E os rios que tem lá são rios perenes. O que são rios perenes? São rios que têm água sempre, não seca. Agora vamos para a Europa. Vamos marcar todo o parágrafo da Europa, lá aqui embaixo, da página 150. A localização da Europa na parte ocidental, né, da Eurásia e seu litoral, até na página 151. Quando eu estudei geografia milhões de anos atrás, eu estudava que a Europa e a Ásia se chamava Eurásia. Depois ela foi dividida entre a Europa e a Ásia. Aqui, na página 151, fica a cadeia né, Montes o quê? Urais, que divide o continente europeu do continente o quê? Asiático, tá? Vamos marcar embaixo o relevo, quando fala que a Europa fica na parte oeste, né, da Europa. Sim, ó. Aqui, leste e oeste, tá? Da placa tectônica euroasiática. A gente tem aqui uma placa tectônica chamada euroasiática, tá? Vamos marcar o último parágrafo da página 151, que termina na página 152, quando fala da intensa atividade geológica no período terciário, que contribuiu para uma série de cadeias montanhosas, tá? É importante a gente saber que o período terciário foi provocado o quê? O enrugamento, originando o quê? As cadeias montanhosas, tá? Vamos marcar também o primeiro parágrafo da página 152, quando fala das regiões montanhosas. Já falei o que são dobramentos modernos. Dobramentos modernos são estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares, pouco resistentes, que foram afetadas por forças tectônicas durante o período quê? Terciário, tá? Ok? Vamos marcar também o terceiro parágrafo quando fala dos Cárpatos, né? O que são Cárpatos? Também é uma forma de cordilheiras na Europa Central e no leste europeu, tá? Então, Cárpatos são formas de cordilheiras na Europa, tá, gente? E na Europa Central e no leste europeu. Vamos marcar. Vamos marcar também o quinto parágrafo, quando fala dos Montes Urais, funciona como marco divisória, tá? Entre a Europa e a Ásia. Isso é importante a gente saber, tá? Então, os Montes Urais é um marco divisório entre a Europa e a Ásia. Bom, vamos falar dos climas, vamos marcar toda a página 154 dos climas da Europa. A gente tem, vamos marcar o clima, a gente tem, né, o hemisfério norte, a gente tem o topo de Câncer, então a Europa possui uma diversidade de clima. O clima mediterrâneo, até porque fica perto do mar Mediterrâneo. O clima subpolar, o clima temperado, que continua na página 155, e o clima frio de altitude. Então, se a gente observar o mapa da página 155, qual é o clima que predomina no continente europeu? O clima que predomina no continente europeu é o clima o quê? Temperado, tá? Então, nós temos o polar, nós temos o frio, nós temos o temperado, nós temos o subtropical, nós temos o mediterrâneo, nós temos o frio, tá? E o semiárido. É o clima que nós temos na Europa. Mas qual é o clima predominante na Europa?
o temperado. Vamos para a hidrografia. Hidrografia é o quê? É a água no continente europeu. Vamos marcar na página 156 todos os principais rios da Europa. Eu tenho o Loire, tá? Que fica ali, tá também chamado de Liger em português, tá? A maior fica na França. Eu tenho o Elba, tá? Que fica ali na República Tcheca, na Alemanha. Eu tenho o Reno, que fica na Suíça. Eu tenho o Ródano, que surge das geleiras, página 156. A continuação do Ródano, que desemboca no mar Mediterrâneo, e o Volga, tá? Que nasce no norte da Rússia. Esses são os principais rios, tá? Vamos marcar da Europa. E os domínios morfoclimáticos são as vegetações. Então, eu falei para vocês que qual é o clima predominante? O temperado. Então, vamos ver agora a vegetação. Qual é a vegetação predominante? A vegetação predominante é a floresta temperada ou subtropical. Mas nós temos a tundra, nós temos a floresta boreal, nós temos a floresta temperada subtropical, nós temos a vegetação mediterrânea, nós temos as pradarias, nós temos a vegetação de altitude. E que está todo riscadinho são as regiões cultivadas. Vamos marcar na página 158 todo o segundo parágrafo quando fala da taiga, que também é chamado de pinheiros, aquela árvore de Natal. E vamos marcar também o último parágrafo quando fala da tundra, né? Que é a vegetação clínica do clima polar. Na página 159, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que fala que o continente mais populoso do mundo se destaca aqui a Ásia. A gente tem a China, a Índia, a Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia. Todos esses países da Ásia, têm grande número de população. Na página 160, vamos marcar o último parágrafo que diz do grupo linguísticos que são variados no continente asiático. Então, vamos marcar o último parágrafo que eu tenho o indo-ariana. São grupos que vieram do Irã, Afeganistão, Turquia, tá? Que continua aqui na página 161, que vieram da Ásia Meridional. Eu tenho as línguas dravídicas, tá? Que vieram da onde? Que vieram da população indiana. Eu tenho a língua uralo-altaicas, tá? Que vieram da Ásia, japonês e coreano. Eu tenho sino-tibetanas, que é o mandarim, tá? Que vieram da China, Taiwan, Hong Kong, Macau. E a língua tibeno-birmaneses, tá? Que vieram do Tibete, da Caxemira, do Vietnã. Também temos a língua austroasiática, tá? Também temos a língua eslava, as semíticas, a malaio e a indo-europeia. Na página 163, vamos marcar o segundo parágrafo que fala dos povos da Oceania. Nós temos o aborígene na Austrália e temos os maoris, como está vendo aqui na foto, na Nova Zelândia. São os povos da Oceania. Vamos marcar o segundo parágrafo.
Para casa, página 173, 174 e 175.